dia, boa tarde, boa noite. Cara, mais de um ano de canal e a galera talvez nem não me conheça, né, Mona? Pode acontecer, porque Pode você não só é acontecer. presente aqui, porque nas suas redes sociais não. Mas é porque eu sou já youtuber comecei. só youtuber, sou só podcaster. Podcast só tem YouTube como fonte de referência. Pra quem não me conhece, eu sou o Eluan Carlos. Oi, gente, sejam bem-vindos ao Super Life, esse Super Life Cast, né? Porque o canal Super Life tá com muitas novidades. Eu sou a Mona e a gente vai apresentar hoje o Super Life Cast com um convidado maravilhoso. Quais são as novidades, Mona, antes então? Novidades, Super Life Brasil, canal Super Life Brasil, agora com vários programas dentro. Tem lá o Super Life A Fazenda, com a apresentação da Mabrito, todos os dias, agora às 5 horas, a gente tá tentando manter o horário ali. Na terça-feira, 21 horas, tem o Senta Aqui, que é um programa também lá no Super Life Brasil, com 4 mulheres aqui maravilhosas, discutindo vários assuntos, vários temas. Entre elas, Fer Purificação, Ariela Caraço e Marília Pinheiro, as duas que participaram do Casamento às Cegas. E a Fer, que é uma psicóloga, sexóloga maravilhosa, que tá assim com a língua sempre afiada. E a Mona Dom. E eu também, sim, eu esqueci de mim. Mas eu tô lá também como host desse programa e também ali discutindo e colocando todas as minhas experiências que eu já passei na vida pra jogo. Boa, tá rolando também o Giro Super Life. A gente tá cobrindo alguns eventos. Giro Super Life, eventos de legal, todas as categorias, empresariais, Boa. festas, eventos. A gente também tá lá e você pode conferir no canal. Perfeito. E QR Code na tela também, produção, só pra gente fazer aquela publicidade rapidinha. Que Bem tem que apresentar nosso convidado. rápida. É aquilo, né? Esse daqui é o momento, se você quiser ter um podcast, se você quer gravar conteúdo, esse é o momento de você pegar aqui o QR Code e chamar o estúdio Sua Nova Ideia pra você bater um papo e tirar aquele projetinho do papel. Perfeito. Não, eu tô muito feliz com esse nosso convidado. Está? Tô muito feliz. Eu imagino. Que bom que ele aceitou o nosso convite, inclusive. A gente vai aprender muito hoje, hein? Vamos lá. Ele tem mais de 18 anos de experiência como ator, diretor, dramaturgo e produtor. Já trabalhou com grandes nomes como Sérgio Mamberti e Sueli Franco. Ele é diretor da Companhia dos Sonhos e criador de espetáculos de sucesso, como a adaptação de O Pequeno Príncipe, uma das peças infantis mais assistidas no Brasil. No teatro de improvisação, com o espetáculo espontâneo, ele vai contar pra gente, vai falar um pouquinho mais. E o Festival Improvisorama, impactando diretamente centenas de alunos em sua carreira. Seja bem-vindo, Ian Sofredini. Salve, salve, pessoal. Muito obrigado pela recepção. essa casa de salva de palmas aqui. Você viu? Não, tem inclusive igual o ratinho, sabe? O pessoal coloca lá, aperta um botão, sai, sonzinho tem uns aplausos. Muito feliz de estar aqui, de estar tão bem recebido. Legal estar num lugar que você vê que as ideias estão fluindo, as pessoas estão criando. Obrigado por me receber. Que bom. Imagina, que bom que você aceitou o nosso convite. Vamos pelo começo? É um bom começo. Quem é o Ian Sofredini? Ixi, é desse? É desse, Já lógico, né, começa de uma coisa cara. perfil? Lógico. Cara, eu sou um espírito livre. Não sei como é que responde essa pergunta. Eu já gostei. Tipo, O espírito livre. O Abjur é o que é a vida. Que é, O que é a vida? Provocações. É. Ah, eu ia sofrer um cara de teatro. Eu sou uma pessoa de teatro, minha família é de teatro, então eu fui uma criança de coxia, assim, sempre lá na coxia, vendo as coisas acontecerem. E acho que isso que me formou enquanto indivíduo mesmo, assim. Tem gente que é corintiano, tem gente que é evangélico. Eu sou uma pessoa de teatro. E você falou, inclusive, da sua família, seu avô, o Carlos Sofredini, inclusive, grande dramaturgo, fez peças, mini novela na Globo, com a autoria As Marias, né? O Hoje é Dia de Maria. Hoje é Dia de Maria, teve novela na SBT, legal. Brasileiras. E a sua inspiração também para seguir essa linha de teatro vem do seu avô, do seu pai, ou foi tipo... É, com certeza, né? Porque meu pai falou assim, Luan, você vai ser advogado. Eu falei, não. Só que não. Como que é, tipo, pertencer a uma família assim, de atores, atrizes, Cara, é difícil dramaturgo, te dar essa resposta porque eu não tenho outra referência. Essa é a minha vida, né? O meu avô foi um cara bem importante no teatro, então as pessoas conhecem muito ele pelos trabalhos que foram pro audiovisual. As novelas, as séries e tal. Mas ele foi um dos primeiros caras no Brasil que falou que existia um teatro brasileiro, uma forma brasileira de se fazer teatro.
numa época que as pessoas ficavam atrás de Stanislavski, Grotowski, se dizia muito que não tinha uma tradição brasileira. E ele foi pro circo-teatro, né, para os pavilhões que desde da colonização vieram as suas companhias itinerantes, né? E essas companhias passaram séculos viajando de cidade em cidade, criando seus espetáculos e sendo sempre balizada pelo público, né? As pessoas precisavam que o público pagasse o ingresso para comer no dia seguinte. E aí foram criando essa técnica de comunicação direta com a plateia, de triangulação, que você vai ver também na comédia dell'arte, em outras expressões populares como kabuki, no Japão, né? Que tem esse lugar de relação direta com a plateia. E ele foi a pessoa que levantou a lebre pela primeira vez. Existe sim um teatro brasileiro. Aí hoje em dia, quando você vai falar de circo-teatro, teatro popular, palhaço brasileiro, as pessoas já reconhecem, a academia já reconhece. Mas uma face que eu acho que é a mais importante, que não é tão reconhecida do meu avô, é esse trabalho político mesmo, de existe um teatro brasileiro. E foi a minha formação, né? Eu não tive o privilégio de trabalhar diretamente com ele faleceu cedo, mas tanto meu pai quanto a minha mãe foram formados por ele, por essa estética, por essa linguagem que ele chama a nossa linguagem, ou estética teatral popular brasileira. E esse é o meu berço que eu recebi do meu pai e da minha mãe, porque eles se separaram e cada um foi desenvolver por um lado. A minha mãe por um lado mais do texto do meu avô, de valorizar o que ele tinha criado, e meu pai pegou esse trabalho e foi colocar ele aplicado em teatro comercial, teatro popular, comédias, num lugar que não vai tanto de acordo com a dramaturgia do meu avô. E eu recebi desses dois mestres, né? Indiretamente, mas de dois mestres. E, no fundo, hoje em dia, quando eu dou as minhas aulas de improviso, as minhas aulas de teatro, tem milhares de assuntos que permeiam, né? Porque eu fui estudar também vários outros assuntos, né? Dentro do teatro. Inclusive fora do Brasil, né? Sim, eu tive formações na Inglaterra, na Argentina também. Mas eu sinto que o que eu tenho de mais precioso para oferecer é essa linguagem, é essa forma de fazer teatro que a gente chama de triangulação, né? O teatro popular, onde você faz tudo no palco, mas que nem aqui você tem a edição, que depois vai pegar isso aqui e ver qual é o ângulo melhor, como se conta melhor essa história, o ator tem que fazer isso de dentro do palco. E isso é uma coisa que não se ensina muito e eu sinto que é o legado que eu levo adiante, sabe? Tem uma grande história por aí, mas eu queria saber se você lembra qual foi a sua primeira peça. Lembro, a minha primeira peça profissional, né? Porque assim, eu comecei fazendo substituições para as peças dos meus pais, né? Tinha um ensaio, o ator faltava, ficava preso com o Uber no trânsito. Eu que ia lá fazer, e eu decorava, eu sempre gostei muito. E aí depois eu fiz escolas de teatro também na infância e tal. Mas aí em 2006 eu fiz o meu primeiro espetáculo profissional, que era o Revistando 2006. Que era uma peça de revista, que também é uma tradição brasileira de teatro, né? Hoje em dia tem menos, mas antigamente rolava muito isso, de você pegar os pontos principais do ano e fazer um espetáculo de revista. Revisitando, assim, tipo... entendi. Revista de rever de novo. Sim. E aí tem toda uma forma de como fazer isso, tem todo um estudo muito rico também da tradição brasileira. E a primeira peça que eu fiz era uma dessas, Revistando 2006. Você escreveu também? Não, eu estava como ator, meu pai produzia, tinha um elenco incrível, assim, foi uma peça de muito sucesso. Uma curiosidade meio dramática, trágica, assim, é que, tipo, na semana da minha estreia profissional, um amigo meu falou, cara, tirei carta, vamos passear de carro, não sei o quê. Não, tô voltando para... Por favor, vamos lá. E ele... dirigindo assim, porque agora eu tirei carta porque eu comprei a carta, e mó legal. E ele bateu o carro. E eu machuquei feio, tá vendo? Tem uma cicatriz aqui. Eu me arrebentei todo, assim, fui parar no hospital na semana da minha estreia nos palcos. Essa foi a minha vida. E aí, eu conseguir entrar no palco, um amigo meu que estava nesse espetáculo também, Eduardo Leão, que é um grande maquiador, ele foi lá e meteu-lhe uma argamassa na minha cara, assim, um rebocão pra não ter. Pra disfarçar. Então eu entrei quase com uma máscara mesmo, sabe? Tipo uma comédia dell'arte, assim. E essa foi a minha estreia nos palcos. E a tua estreia escrevendo, realmente? Porque tem várias adaptações também que você fez, obras que realmente foram sucesso aqui em São Paulo. Você lembra qual foi a sua primeira?
Meu primeiro espetáculo que eu botei em cartaz profissionalmente chamava Pequena Reflexão Cômica. Ele foi em 2008, assim, porque eu estudei com meus pais a vida inteira, né, essa linguagem teatral, e aí eu montei um grupo para eu desenvolver como ator essa linguagem, porque é meio que um processo natural, você primeiro entender ela no corpo, né, como ator, e aí você começa a ter uma visão de fora. E aí eu criei esse espetáculo que era uma mistura muito louca de sketches reflexivas, assim, ele era cômico, mas ele era bem cabeçudo. Tem algumas coisas ainda no YouTube, algumas sketches que eu escrevi na época. No fundo eu fiz isso, eu peguei algumas sketches que eu gostava, já tinha experimentado, gostava muito, e costurei elas e virou essa pequena reflexão cômica. E como que veio o improviso, Ian? Tipo, porque todas elas realmente você parava, escrevia, tal, tinha um roteiro, É a onda de improviso mesmo. Mas você sabe que as primeiras eu fazia assim, eu sentava e escrevia, que é o jeito mais chato de escrever que tem. Mas depois, com a ferramenta da improvisação, eu passei a escrever o que eu queria do texto, chamar bons profissionais, bons atores, e ir dando estímulos para eles em sala, para ver o que as pessoas vão criando e dirigindo a criação. Um brainstorm, assim. Tipo um brainstorm, ou o device theater, que o pessoal fala, né? Que é onde você vai criando com os atores. Então, O Pequeno Príncipe foi feito assim, o História de Tia Anastácia foi feito assim, o Três Porquinhas e vários outros. Na época do Pequena Reflexão Cômica, não. Ainda estava nessa estrutura de escreve e leva. O improviso veio... Como o improviso veio? Ah, bom, tem várias histórias. Eu tenho duas favoritas. Vou escolher uma aqui para te contar. Antes de eu falar do improviso, deixa eu só entender a linha do tempo. Você iniciou fazendo algo mais cômico pro teatro. Você daí veio pro infanto juvenil e depois veio o improviso? Ou as duas coisas andam juntas? O infanto juvenil na linha do tempo foi a última coisa que aconteceu. Ah, tá. Ele foi lá em 2014 para 2015. Tanto que Três Porquinhos estava em cartaz até há pouco tempo, né? Não, e o improviso também rola, as coisas continuam, assim. Mas foi uma novidade na minha vida. Lá em 2015, 2014, eu resolvi começar a escrever e dirigir para infantil, porque eu já fazia espetáculos como ator no infantil. E eu peguei muito gosto, assim. É um público que você gosta de trabalhar. É maravilhoso. É o público mais legal que tem. E legal também que quando você faz espetáculo infantil, você não tá falando só com as crianças, você tá falando com os pais também, né? Os pais vêm achando que eu vou ensinar um negócio pro meu filho, assim, aí você tem uma oportunidade de tocar a pessoa nesse lugar mais subjetivo, mais puro, assim. Que às vezes quando você vai fazer um espetáculo adulto, você tem que mostrar inteligência, né? Você tem que ficar estimulando a pessoa em vários âmbitos. E no infantil a gente se permite ir para um lugar mais... Tem uma história sendo contada e vamos ver essa história. E aí, conforme eu fui tendo a experiência de ter pessoas vindo assistir pequenininhas, depois ver elas adolescentes, adultas, me dando feedback, aí que eu falei, não, isso eu nunca mais vou largar. Eu vi alguns depoimentos, inclusive, do espetáculo das Três Porquinhas, e é os pais falando, nossa, uma adaptação falando do celular para criança e tal. Então, realmente teve... É mudado, né? Sim. Então, colocando uma linha do tempo, primeiro... Eu fui iniciado na escola da minha família, que é Teatro Popular Brasileiro. Estudou em Londres. Aí, quando eu fiz 18 anos, eu fui para Londres. Fiquei lá 2 anos e meio em vários cursos, várias formações de assuntos diversos. A minha cabeça era, eu não posso só aprender o que a minha família faz e ficar repetindo. Eu preciso ter outras referências, né? E aí, no fundo, eu fui para lá e voltei sabendo que não, o que eu tenho é muito legal. As pessoas, o feedback lá fora dessa linguagem, dessa forma de interpretar, era muito positivo. E muitas coisas que eu... E o legal desse lugar do teatro brasileiro é que, como brasileiro, ele tem muito esse elemento de assimilar várias coisas diferentes. Ele não é estático, ele assimila o que você quer, o que você precisa, o que tem disponível e entra dentro da estética do triângulo, lá do esquema da técnica, né? Aí eu voltei para o Brasil e aí eu comecei a fazer improviso. Então, por que eu comecei a fazer improviso? Eu fui fazer um espetáculo do meu avô, Minha Nossa, um grande espetáculo dele, que me formou como ator. E aí a gente fez, eu e minha mãe, uma seleção de um monte de gente. Minha mãe estava super empolgada, e também gente do Brasil inteiro fazer, porque também era um frisson de... Tô montando Sofredini de novo e tal. E aí fechamos um elenco bem legal, um pessoal incrível. E aí fomos fazer a primeira leitura juntos do texto, né? E eu vejo uma pessoa pegando o texto e contando, assim, tem uma fala aqui, tem uma fala aqui, tem... A pessoa só a fala dela. Contando as falas dela.
Aquilo me embrulhou o estômago, assim, de o quanto... Às vezes o estudo do ator, ele se distancia da função do ator, né? Se você pega um texto como ator, o que você tem que ver? Que história é essa que eu tô contando? E para que o dramaturgo botou meu personagem nessa história? E para que ele botou essa fala na história? A fala não é para você, é para compor, né? Ele tem uma função dramatúrgica em cada fala, em cada personagem, em cada cena. Então eu fui para o improviso buscando um lugar que treinasse as pessoas a entenderem uma estrutura dramatúrgica e entenderem qual função ela tem na história que está sendo contada. Então eu comecei fazendo improviso, improvisando peças de 1 hora, assim. Nossa! A gente pegava 3 poesias com a plateia e a gente fazia uma história a partir dessas 3 poesias, e as poesias tinham que aparecer na boca do personagem. Então a gente tinha que criar um contexto. Era bem desafiador. Tinha que criar um contexto onde fizesse sentido aquele personagem falar aquelas palavras. Aí depois eu fui ramificando para outras formas de improviso, fui descobrindo que eram infinitas possibilidades de improvisação, né? Tanto do âmbito do humor, quanto no âmbito de outros gêneros, quanto no lugar mais político também. Aí fui conhecer Augusto Boal, Teatro do Oprimido, fui conhecer psicodrama e foi ampliando. Mas, apesar de não ter começado pelos jogos de improviso, quando eu fui lá para os jogos, eu falei, não, é uma boa base. Essa é uma das 2 histórias já? Essa é uma das 2 histórias. Você vai querer as 2 histórias? Pô. Claro. Então, essa é a primeira história, de ensinar as pessoas, o profissional, né, o ator, entender qual que é a função dramatúrgica. Ele não está lá para brilhar enquanto ego, enquanto indivíduo. Ele está lá para fazer a história que ele se propôs a contar acontecer. Essa é a primeira história que eu conto quando me perguntam por que improviso. Aí a segunda história é que... E as 2 são verídicas. As 2 são verídicas. A segunda história é que eu, como muitos atores, tinha um pesadelo recorrente, que vai começar a peça e eu não sei que peça é essa que eu vou fazer. Não sei se vocês já passaram por isso, talvez não no âmbito de teatro, mas eu vou ter que fazer alguma coisa, chega na hora e eu não sei o que é pra falar e tal. Era um pesadelo que eu tinha. E aí tem pessoas que realizam seus sonhos. E eu resolvi realizar o meu pesadelo. Falei, então eu vou fazer uma peça onde eu não sei que peça é quando vai começar, eu não sei qual é o meu personagem, eu não sei de nada. E aí, na relação com a plateia, que eu descubro. Então, o improviso também vem para esse lugar de que eu descobri, né? De se vira, meu bem. E não é um se vira no lugar de esteja preparado, mas o se vira no lugar de esteja aberto a estar despreparado. Através da vulnerabilidade, de se disponibilizar, as suas decisões vão formatando o teu caminho. Bem na contramão do que se diz hoje em dia, né? De que você já tem que saber lá na frente, já tem que estar pronto, se prepara enquanto os outros não sei o que das quantas. Aqui é o oposto. Se preparar é reconhecer a sua vulnerabilidade. E aí, uma vez que você se empodera da sua vulnerabilidade, é um trunfo, assim. A maior potência que a gente tem é a nossa vulnerabilidade. E quando se fala de improviso, não é somente chegar e fazer. Existe um estudo realmente por trás, né? Pessoas, inclusive, bem representadas. Você até deu exemplo uma vez pra mim da viola. Como que começa essa onda de improviso também, Ian? Pro momento que a gente tá hoje, assim. Uhum. Então, tem o improviso, o conceito, né? Improviso, você sempre que tá fazendo alguma coisa que você não decorou, você tá improvisando. Então, a máxima é essa, né? Aí existem diversos mestres que passaram por essas pesquisas e formataram suas pesquisas. As pessoas não sabem, mas o próprio Stanislavski, a metodologia do Stanislavski, começa com o improviso. O teatro mundial, né? Se a gente for pegar pela ótica ocidental, que considera que o teatro nasceu na Grécia, ele nasceu em rituais, os ditirambos, que chamavam, né? Que eram rituais para Dionísio, onde começou a se ressignificar esse lugar do eu estou me referindo à entidade ou eu estou representando a entidade. Ali nasce o teatro. Então, improviso é tudo isso. Aí existe a metodologia da impro, o improv, né? Que é o que eu ensino em sala enfim, é o que hoje em dia, quando você fala de improviso, as pessoas se entendem mais esse estudo. Aí você tem a Viola Spolin, que é uma americana
que desenvolveu a improvisação através de jogos de ressocialização. No período do pós-guerra, tinha muitos imigrantes nos Estados Unidos que não falavam a língua, que não estavam lá inseridos, que tinham passado por diversos traumas, enfim. E ela começa a desenvolver esses jogos de improvisação para ressocialização. Então, tem uns exemplos assim, de pessoas que tinham medo de tocar umas nas outras. Então, ela colocava um estímulo na cena de você só pode falar quando você estiver tocando outra pessoa. E aí, quando isso vira parte do jogo e não uma questão social, as pessoas iam transpondo esses obstáculos, né? E aí, o outro que a gente fala que é o papai e a mamãe do improviso é o Keith Johnston, que é um canadense, aliás, é um inglês, que depois faz a história dele no Canadá. Mas o caminho dele foi parecido, mas diferente. Ele era um professor universitário e ele percebia que na universidade tinha sempre isso, né? Um jeito certo de fazer as coisas, que é o que ele passava, e as pessoas tinham que decorar e reproduzir aquilo. E qualquer coisa que trouxesse o mínimo de autenticidade já era errado. Então, ele foi vendo que aquilo estava podando a criatividade e o potencial dos alunos dele. E aí ele começa a fazer esses estudos paralelos, onde o objetivo é errar. É um elogio ao erro. E aí, quando ele tá fazendo esses estudos, ele olhava para a porta lá da sala e tava o resto da universidade inteira olhando, assistindo aquilo, porque é muito engraçado ver as pessoas errando. E aí ele fala, isso aqui não é só uma metodologia de sala, isso aqui pode ser uma coisa a ser apresentada. O improviso como fim, não só como meio, né? Porque você tem muita gente que vai fazer o device theater, né? Que você improvisa para chegar no resultado e fazer. Aí, a primeira vez que fala, não, o espetáculo é criado na hora. E aí ele vai para o Canadá, isso começa a se popularizar muito. Aí uma hora o filho da Viola Spolin cria o Second City lá nos Estados Unidos, já numa geração mais... E esses dois estudos se colidem, assim. E aí esse pensamento da impro ganha o mundo inteiro. Hoje em dia todos os continentes, praticamente todos os países têm um grupo de impro que parte dessa premissa que ele passa, né? Aceitação, escuta e generosidade são as bases da improvisação. Só que em cada continente, em cada cidade, ele vai ganhando formas, né? Então, hoje em dia, a gente já pode falar, esse é o tipo de improviso americano, esse é um improviso latino-americano, esse é um improviso europeu. A gente que estuda começa a ver um espetáculo e falar, ele pegou um pouco dessa técnica, um pouco dessa técnica. É possível diferenciar uma peça, o público? Porque eu entendo, sou bem leiga no assunto, mas... Um público que vai pra uma peça onde já sabe que é improviso, ele espera algo mais cômico, mais comédia. É possível colocar um improviso numa peça mais séria? Totalmente, totalmente. O primeiro que eu fiz, esse que eu contei, do Espontânea, né, das 3 poesias, era assim, a gente pegava 3 poesias. Então, se eram poesias divertidas, era uma história divertida. Se vinha um assunto... Teve uma vez que vinha um assunto de suicídio. Nossa! E aí, Como que... a gente improvisou 1 hora nesse tema, assim. Caramba! Levando pro que o drama, que assim, pedia. Caraca, tá. Claro que tem um elemento que, assim, quando você está improvisando, pode ser a coisa mais séria que for, tem um elemento do jogo muito presente. A plateia sabe que você está inventando aquilo na hora. Então, o riso é sempre muito bem-vindo e ele acontece, porque a gente está lidando com uma coisa que não foi pré-programada. Ela acontece no aqui e agora e isso, por excelência, é muito engraçado. Mas tem linhas da impro que vão falar... já fiz muito teatro dramático, a gente já fez uma vez... Eu estava fazendo também o Espontânea e tinha um músico novo, um musicista, também improvisava ao vivo as músicas. Ele resolveu fazer uma piadoca de mau gosto ali e era uma cena sobre bullying, assim, era uma criança que sofria bullying e aí uma outra criança vinha e falava, não tá certo o que eles estão fazendo com você, sabe? E defendia o amigo. Aí o cara do piano me manda First I was afraid, I was petrified, insinuando que era uma relação homoafetiva entre aquelas crianças, entendeu? Gente! E esse era o ato 1 da peça, entendeu? Cara, você tinha começado. Era a base, sabe? A estrutura que... Tá. E a gente tava fazendo essa peça em Campinas, onde tem uma tradição, né? Metade da plateia era gay, porque lá tem uma comunidade gay fortíssima. Tá. E a outra metade era uma galera de interior que também tem uma homofobia meio... que acontece. Então, acabou o espetáculo, eu e o outro ator... Passou o tempo, eles já eram mais velhos e esses 2 personagens se beijavam. E a gente se beijou em cena. Assim. Tem isso até gravado. As pessoas levantam, tem metade levanta assim, não!
A pessoa foi embora, e outra galera... Então a gente consegue tocar Pra um em lado. outros assuntos, outras Não só o questões cômico, do ser humano mais profundas também. Às vezes até através do humor, mas não necessariamente. E aí falando também, para não ser injusto com as outras formas de improviso além da minha, você tem o teatro do Augusto Boal, que tem que ser considerado improviso também, e é um teatro totalmente político, que vai levar, né, que foi responsável por mudanças de leis no país e coisas incríveis, assim. Você tem o psicodrama também, que é improviso, mas ele tá lá para tratar das questões mais da psique de cada um, questões mais terapêuticas, né? Tudo isso é improviso também. Então, o improviso é uma metodologia de desenvolver coisas além da repetição, de desenvolver, né? De criação. Então, quando você fala de brainstorming, no fundo, brainstorming é uma metodologia de improviso. Sim, total. Tu falou um pouquinho de triangulação, mas pra galera que não conhece, assim, o que é triangulação? Triangulação. No teatro, no improviso. A triangulação é a técnica, né? Você pode aplicar ela no improviso ou em qualquer gênero que você for fazer. Então, a triangulação parte da ideia de que existe um jogo de triângulo onde tem 3 vértices. Um vértice é o ator, o outro vértice é o outro ator, e o terceiro vértice é a plateia. E a gente não se comunica diretamente, o ator não fala para o outro ator, ele fala com o outro ator através da plateia. Então, a triangulação é quando você se dirige diretamente à plateia, como se você estivesse se dirigindo ao seu interlocutor. Eu quero colocar um adendo aqui, que é muito difícil fazer isso. Pra quem não sabe, também eu tô fazendo o curso com o Ian, e é muito difícil você estar falando com uma pessoa e você tá olhando pra galera que tá te vendo, assim. É bem difícil. Eu quero A gente dizer fala assim pra aqui câmera e tal, mas porque não tem ninguém aqui. que ele chega Mas- pra mim e quer fazer os jogos de improviso. Daí eu meio perdida nessa, mas Não, tudo mas bem, é muito vamos lá. difícil mesmo, assim, tipo, lógico, talvez pra mais A experiência. apresentação tá aí. Continua aí, desculpa. Não, é isso. Você tá trazendo é muito valioso, porque no primeiro momento é muito estranho mesmo. Pra quem nunca fez, pra quem nunca subiu no palco e jogou com a triangulação, ela parece irracional, assim. O que eu tô falando com ele? Por que eu tô olhando pra lá? E isso é um diferencial do meu curso, assim. Através dos jogos de improviso, eu faço uma coisa que em 8 encontros eu dou a preparação toda que a pessoa precisa para subir no palco pela primeira vez. Então, você vem, faz 8 encontros e aí você tá no palco. Por que isso? Porque a ideia é que eu dou as ferramentas, mas quem ensina a pessoa a atuar, a improvisar, a estar em cena é o palco. Então, enquanto você não tiver a experiência de estar em cena, triangulando e vendo o resultado que isso dá na plateia, é muito intuitivo, assim. Você fala, por que eu tô fazendo isso? Agora, a gente vai ter uma conversa de novo depois da sua primeira apresentação, aí você vai ter essa referência física mesmo, de como esse jogo se dá. Ian, o que diferencia o teatro de improviso dos demais? Que é improvisado. No teatro de improviso, você... Então, todo tipo de teatro vai ter alguma camada de improvisação. Não tem como. Porque sempre que você está no aqui e agora, que é o espaço teatral, né, na presença, vão acontecer coisas que não estavam premeditadas. E mesmo as coisas premeditadas vão acontecer cada noite de um jeito diferente. E aí entra o improviso. Agora, um espetáculo que a premissa dele é ser improvisada, que a gente fala que ele não tem o improviso como meio, e sim como fim, a grande diferencial dele é que você vai ver qual que foi o gatilho, qual foi o estímulo que os atores elegeram. Às vezes vai perguntar para a plateia, me digam um lugar, me digam um nome de uma pessoa, pede alguma coisa para a plateia, me digam uma profissão, sei lá. E esse é o estímulo que é usado para a criação da dramaturgia, da história que está sendo contada. Aí você logo identifica que é improvisado. Mas, em essência, tirando a brincadeira aqui com a tua pergunta, toda vez que você tem plateia então um espetáculo de dança, espetáculo de comédia, qualquer coisa que é feita com plateia, ela tem a camada do improviso acontecendo ali. E qualquer pessoa pode começar no improviso? Eu vou dar um exemplo, até na nossa área, assim, de jornalismo, de publicidade.
Muito se fala de criatividade, que criatividade ela não é algo treinável, assim, que a pessoa ela tem que exercer uma criatividade. Às vezes pega uma pessoa específica para trabalhar com criatividade, aquela pessoa que sabe. E talvez quando a gente veio para a onda de improviso, existe a questão da criatividade ser treinável. Como que é isso, assim, para você? Realmente qualquer pessoa pode sair improvisando? Como que você vê isso? Qualquer pessoa pode improvisar. E o meu trabalho com o 321 Cena, ele vai muito nessa direção. As pessoas falam que isso é verdade tanto no improviso quanto no teatro em geral. Que o teatro, o palco, é um espaço dos eleitos, né? A pessoa que nasceu com um negócio diferenciado, um dom. É isso mesmo? De forma alguma. Claro que tem pessoas que vão ter mais facilidade em uma coisa ou em outra, mas o lance é que só vai para o palco as pessoas que a sociedade define que são os eleitos. E no palco, ela estando no palco, aí ela aprende. Quem ensina é o palco. Quando você está fora do palco, na vida normal, a sua relação com o outro, ela tem muito menos energia, assim, decibéis mesmo, do que no palco. No palco, o olhar de todo aquele mundo de gente te olhando, a luz dos refletores e tal, isso traz exige do performer um lugar interno de presença que tem que ser treinado. A primeira vez pode ser o cara mais talentoso do mundo. Quando ele chegar lá, ele dá uma peidada, entendeu? Você vê aquela tanto de atenção que você tem... mas aí você faz isso uma vez, faz isso 2 vezes, faz isso 3 vezes, aí você fala, não, peraí, eu não morro, tá tudo bem. E aí você começa a jogar com essa energia. Então, a criatividade, a presença, a capacidade de resposta das pessoas é totalmente treinável. E aí existem os tipos de exercício que você vai dar para as pessoas treinarem, né? Alguns exercícios dos cursos de improvisação em teatro, eles pertencem à sala de ensaio. Você não vai levar ele para o palco nunca. Ele serve para você fazer lá, ele não é tão interessante de se ver, é uma coisa repetitiva, que é quase como se fosse uma musculação cerebral, entendeu? Existe uma importância, né? Enorme. Que nem quando, pensando um pouco na metáfora do esporte, assim... Você não vai fazer triatlon sem nunca ter subido na bicicleta antes, entendeu? Uhum. Então, a sala serve um pouco para isso. Falar, tá, então impostação de voz é uma coisa que eu preciso pensar. A minha triangulação, que a gente estava falando um pouco mais cedo. Uma expressão, pausa, tempo, tudo isso são músculos. Primeira vez que você vai usar, ele está atrofiado. Ele vai falar, aí a pessoa fala, eu não sou bom nisso, eu não sou criativo. Porque muitas vezes também, quando a pessoa, criança, vai lá a primeira vez e você bota ela para fazer uma coisa na frente de todo mundo, ela fica com vergonha, aí mete-lhe um rótulo na testa, assim, essa criança é tímida. E a pessoa vai levar isso o resto da vida dela, esse estigma de eu sou isso e me limito a isso. No palco você tem a possibilidade de ser muitas coisas. Cada dia eu sou uma coisa diferente no palco. Então você vai um dia, você tá tímido. E até isso é tudo bem, assim. É legal aquele mestre de cerimônia que é meio tímido. Às vezes você empatiza com eles, fala, eu também sou assim. Sabe, nem sempre... aliás, sempre que você reconhecer a tua vulnerabilidade, a tua fraqueza, ela vira a tua arma. Ela vira o teu diferencial. Por isso que você vai ver até mestres de cerimônia ou apresentadores... Tem um pouco aquele lugar pasteurizado, meio padrão, que é sempre igual, mas os interessantes, os que ficam, são que tem uma coisinha diferente. Que provavelmente a primeira vez que apareceu, todo mundo falou, você não pode diminuir isso. Mas a pessoa foi lá e confiou. Então, sim, o improviso é treinável, a comunicação é treinável, a nossa criatividade é um músculo. Que se você não treinar ele, ele atrofia. E se você treinar ele, as possibilidades só aumentam, assim. Pedi pra produção colocar a logo do 321 aí também, a gente falou um pouquinho sobre. Posso fazer uma polêmica antes da gente Faça falar sua polêmica, amor. Eu gosto das suas polêmicas. Vamos lá. Hoje nas novelas, né? Eu sei que não tem muito a ver com o teatro, são duas coisas diferentes, né? Do ponto de vista. Mas nas novelas hoje estão trazendo muitas influenciadoras digitais aí para as novelas. Você acha que... e assim, elas não estão sendo muito bem vistas nas novelas. Tem várias aí que estão recebendo várias críticas. Você acha que um curso de improviso para elas melhoraria essa reputação delas nas novelas? O que você acha do Jade Picon? Tipo assim... Eu não ia entrar tão polêmica assim, Não ia ser tão específico. Sim, Jade Picon, venha estudar. Bom, não tô acompanhando muito a Jade Picon, mas isso é verdade nesse caso e em todos os casos, né? Você vai fazer um negócio que você não estuda para fazer, não vai fazer bem, né?
Então, esse lugar de uma pessoa que se destaca numa área específica, você fala, essa pessoa que é um dilema do nosso tempo, né? A pessoa se destaca em alguma área, você fala, ela tem visualizações, as pessoas querem ver ela, vou botar ela para fazer tudo. Só que a pessoa não sabe fazer tudo, ela sabe fazer aquilo que ela fazia. Então, sim, a improvisação, ela é uma porta de entrada para o mundo da performance, né? Você falou, a novela não é exatamente igual a improviso, mas tem a ver, é performance, é você representando, trabalhando com a tua capacidade de imaginação, falar, e se eu fosse um personagem X que estivesse passando por isso, como eu agiria? A interpretação. Então, no improviso, a gente trabalha muito isso na base da aceitação, né? Eu aceito que eu sou esse personagem, que está nessa história. Eu aceito que esse ambiente imaginário é a minha verdade. E aí, qual resposta o meu corpo humano dá? Isso é interpretação. Então, você tirar uma pessoa de um lugar que não trabalha com essas subjetividades, não trabalha com esse treinamento de presença, de resposta, e jogar ela lá, até o leigo que não sabe que é a interpretação olha e fala, tem alguma tá legal aí, tem né? alguma coisa errada aqui, né? Não tá me convencendo, essa atriz é ruim, né? Mas todo mundo tem a capacidade de improvisar, de interpretar, é uma coisa muito Treinável. e inerentemente humana, porque ser ator é mimetizar ser humano, e a gente já é humano, então teoricamente tá logo ali, né? Então fica aqui a indicação. Fica aqui Jade Picon. Do curso, inclusive, professor. Pode colocar pra gente agora. A gente vai falar um pouquinho do 321 Cena, que é o curso, mas também é o espetáculo, correto? Consegui dar um F11 aí, produção, pra gente? Boa. Olha que F11 bonito. Então, esse nome 321 Cena, ele funciona em algumas camadas, né? Primeiro que... Cena! Vocês falam... Primeiro que a gente fala no espetáculo, quando a gente vai começar uma cena, a gente pega os gatilhos que eu estava te falando, né? Então um lugar, algum estímulo para a cena. Falo, então é o jogo tal, acontece em tal contexto. Aí eu falo 3, 2, 1 e a plateia responde cena. Por isso tem esse diálogozinho. Ah, legal. E isso é verdade por causa desse ritual, mas também é verdade pela premissa do curso, né? E da minha pesquisa também, que tem a ver com democratização do teatro. Não só no que se diz da democratização nas leis de incentivo, que todo mundo, ou o máximo de gente possível, deve ter o direito de assistir ao teatro e ter essa ferramenta para desenvolver culturalmente e tudo mais, mas democratizar o palco mesmo. Esse espaço de autoconhecimento, de autoaprimoramento, de comunicação, que é o palco. Então, o curso tem 8 encontros e você já vai para o palco pela primeira vez. Então, é um pouco isso o nome também. É tipo 3, 2, 1, cena, meu amigo. Não tem essa que você vai passar. Porque tem muito curso também de teatro. A pessoa quer subir no palco pela primeira vez, ela vai fazer um curso. Aí ela fica 3 anos, às vezes... Entendeu? 2, 3 anos só na sala para ir ter 1, 2 apresentações na vida. E a minha metodologia ela vai um pouco na contramão disso. Ela fala, eu te dou as ferramentas para você estar seguro, mas você vai aprender mesmo lá, errando, inclusive. Você não vai lá para acertar, você sobe no palco para errar. Se você acertar, não tem graça. Uhum. Então é um pouco esse lugar também da mãe passarinho que joga o filho passarinho do ninho, sabe? Para de alimentar. Então. Valeu, falta quanto tempo pra fazer a sua? 3 semanas? 2? 2 semanas. Dá pra apresentar, é verdade. Você não vai peidar, que nem ele falou. Não. Valeu, produção. Pode voltar pra gente. Mas assim, até no curso tem esse lugar do aqui e agora e tal, e toda essa sensação de pular do ninho, mas é muito bem amparado também, né? Então, esse módulo, porque o curso inteiro tem 4 módulos, mas esse módulo 1 é uma coisa que me demorou muitos anos, muitos experimentos, muitas turmas, muitos testes, até eu chegar. O que eu ensino em cada uma das aulas, quais são os jogos que a gente vai fazer, e como eu preparo as pessoas para estarem com medo, porque não é para estar sem medo, é para estar com medo. A vida é com medo, a vida é perigosa. Risco é perigoso. É para estar com medo. Mas, ao mesmo tempo, com a confiança necessária para dar o salto, sabe? Muito bom. E você falou também que tem o jogo da cena. Tem o 3, 2, 1 Cena, que é o espetáculo, é as suas aulas, e o jogo da cena é o grupo. O jogo da cena é o nome da escola. Tá. Mas o jogo da cena,
Ele também é uma metodologia. É uma metodologia americana, Game of the Scene, Tá. que no Brasil ninguém ensina essa metodologia até o momento. Eu sou a pessoa que está ensinando Depois do essa podcast, técnica. Depois, agora você viu esse contrafluxo aí, essa abertura no mercado. Que é uma metodologia que, quando eu estava falando mais cedo que cada lugar tem suas características, os Estados Unidos desenvolveu o jogo da cena, o Game of the Scene. Que ele parte de teoria de comédia. Então, você vai entender qual que é a teoria por detrás de um sketch e aprender a fazer isso no momento improvisado, no aqui e agora, né? Então, a gente vai falar sobre padrão, repetição de padrão e quebra de padrão. E como transformar isso numa sketch. Então, o jogo da cena é essa técnica e também, em homenagem a essa técnica que eu gostei tanto de aprender, eu dei o nome da escola de jogo da cena. Fez sentido pra você? Não, fez sentido. Você sabe que quando o Lu foi procurar o curso, era pra gente fazer junto. Né? E daí só que a gente teve uma conversa, porque assim, fazer com alguma pessoa conhecida ou até entre casais, a gente fica meio fechadinho ali no nosso mundinho. Daí a gente conversou, não, vai você fazer primeiro, ver como é que é, porque eu também sou um pouquinho mais introvertida, tenho um pouquinho mais de dificuldade, daí a gente vai fazer sozinhos. Eu acho que vai fazer bem diferente. Você já tem uma nova aluna futuramente, provavelmente. Vai ser bem diferente eu ver ele se apresentando e ele chega todo empolgado em casa, contando como foi os jogos. É muito legal isso. Isso de fazer junto ou separado é legal porque vocês criaram essa metodologia para vocês e estão vivendo ela. Então é muito bonito. Mas também tem casais que vêm juntos e é legal porque você acaba conhecendo a pessoa. Você conhece a pessoa, aí você vai pro palco com ela e você descobre que você não conhecia, assim, você vê uma nova faceta, sabe? E até de nós mesmos, né? Até hoje, quando eu termino um espetáculo, é muito normal. Eu falo, o que eu fiz? Que personagem é esse? De onde ele veio? Sabe? Umas coisas que a gente tem aqui dentro, assim, que nem sempre a gente tem a oportunidade de botar pra fora. Uhum. E o palco tá sempre chamando, assim, o que mais que tem aí dentro? O que mais que tem aí dentro? Eu quero dar uma polêmica também, agora. Eu mais vi num lugar de polêmica. Você viu, não? Super Life a gente falou muito da democratização do teatro também e tal, e a gente pega as gerações de internet, de ver vídeo e de TikToker. Você acha que, realmente, o teatro, ele tá numa vibe de as pessoas ainda estão vendo espetáculos? Ou ela já tá numa vibe de não, o pessoal não quer mais saber? Como que você vê isso, Ia? Cara, Sendo, inclusive, ator, dramaturgo, produtor. Como que você tá vendo isso? eu tenho uma coisa que não é muito normal, mas você me fez uma pergunta como uma pessoa de teatro sobre o teatro e eu tenho uma coisa positiva pra te responder. Boa. Ninguém esperava isso. Cadê a música do... Meu Deus do céu. Nada vai derrubar o teatro. Boa. Nada vai derrubar o teatro. Porque quando chegou a televisão, as pessoas ficaram desesperadas. Quando chegou o cinema, as pessoas ficaram assustadas. Quando chegou a televisão, falou, fudeu, acabou. Não tem mais espaço para o teatro. Porque se vem para casa da pessoa uma coisa produzida com milhões e a pessoa precisa sair da sala dela, como é que compete com isso? Tem uma coisa que a televisão não dá, que a internet não dá, que o cinema não dá, que é a presença. A presença. É o teu corpo naquele espaço. Você está vendo o ator respirando, suando. A risada da pessoa que veio hoje do teu lado vai te contaminar de um jeito que só hoje, assim. Cada vez mais com a inteligência artificial, com os novos, né, os adventos tecnológicos todos, parece que está obsoleto o teatro. Mas tem esse lugar humano mesmo, de a gente precisar comungar da presença, desse ritual que é o teatro, que eu não tô entendendo, eu não estou aprendendo, eu estou vivenciando, eu sou parte do fenômeno teatral. Eu saio da minha casa, pego lá meu metrô e quando eu estou sentadinho, mesmo que eu não estou atuando, eu estou sentadinho assistindo, a minha energia, a minha presença modifica aquela experiência para todo mundo. E isso é irrevogável, assim, nenhuma tecnologia nunca vai tirar isso da gente, que é o mais básico do ser humano, que é a presença. Isso é muito massa, porque a gente... pouco tempo, a gente foi ver um espetáculo de 3 horas, um musical, inclusive, do Elvis. Faz o quê? Uns 2, 3 meses, eu acho. E a gente saiu de lá querendo mais. É claro. Eu Com o saí Leandro lá- Lima, né? O que faz o Elvis?
Era com o Stéphane Esfessian, que era Ai, não assim, vou lembrar e eu o nome não do vou ator. lembrar o ator também. Beto. Beto. Beto alguma coisa. Tá. Ele que fazia o Elvis. Entendi. Porque o meu amigo Leandro Lima também tá fazendo Elvis. Tá fazendo o espetáculo de Elvis também. Mas eu sou meio por fora dos musicais, pra falar a verdade. E a gente ficou realmente, acho que 3 horas e meia, assim, era por bloco também, acho que 1h30, mais 1h30, blocos. alguma coisa assim. E a gente saiu de lá e falou, pô, a gente quer mais disso, a gente quer consumir mais disso. E realmente, quando a gente veio de Curitiba pra cá, não era algo que a gente consumia teatro. Aqui em São Paulo, muito mais. Mas a gente viu essa onda pelo menos os espetáculos que a gente foi, tava cheio, tava lotado. E daí o pessoal falava, não, isso aqui é a segunda sessão do dia, e tem mais 5 durante a semana que vai estar lotado. Então, essa vibe é muito legal. É maravilhoso. E essa sensação que vocês estão falando traz pra gente, pra nós que fazemos teatro, uma responsabilidade muito grande. Quando eu comecei a fazer teatro infantil, eu tive uma experiência muito gostosa de contar, então não vou citar nomes, mas quando eu estava lá no Rio, eu levei um espetáculo infantil meu lá pro Rio, e veio um crítico e adorou a peça, falou maravilhas da peça, tal, trouxe público e foi ótimo. Aí depois, na semana seguinte, eu ainda estava em cartaz e ele escreveu uma crítica sobre um outro espetáculo, não tinha nada a ver comigo. Detonando. Detonando o espetáculo. Terminava falando, esse espetáculo é um desfavor ao teatro. E aí ele falava no final, você quer aprender a fazer, vai assistir o Ia Sofredini com o espetáculo Cinderela, e fazia uma proposta. Que eu fiquei feliz que ele falou de mim, de uma forma elogiosa, mas ao mesmo tempo não me mete na sua treta, entendeu? Como se você tivesse... Não tem nada a ver com isso. Mas... primeira impressão que eu tive não precisa falar desse jeito, mal de um pra fazer do outro. Mas ao mesmo tempo tinha uma função social no que o cara estava fazendo enquanto crítico, entendeu? Era um teatro muito grande lá no Rio que ia levar público independente. Tem isso, um bom espaço já vai trazer um público. E as pessoas vendo isso começaram a fazer espetáculos infantis de muito má qualidade. Porque já sabe que vai. Já vem mesmo, é pra criancinha, uma coisa de... E o que isso acontece? Qual que é a consequência disso? A criança vai assistir o teatro, não gosta, e ela sai daquele dia falando, não gosto de teatro. Pronto, perdemos aquela pessoa para sempre. Então, quando você vai no Elvis, vai lá no musical, se abre para uma experiência e sai com, eu quero mais disso. Experiência mesmo, a palavra foi essa. A gente viveu uma experiência lá dentro. Assim. Chorou, fica feliz, muito bizarro. Você nunca mais para de ir. Você até chama um cara do teatro e fala, vamos conversar mais, tem que entender o que é isso. Vai fazer curso sobre isso. Então, não é assim, eu acho que na nossa responsabilidade enquanto artista, assim, não é que você tem que agradar todo mundo, não é que você não pode errar, mas existe um compromisso com o que você apresenta. Porque, ainda mais, então, quando eu fui fazer o teatro infantil, o Teatro dos Sonhos, é muito assim, as minhas produções são produções belíssimas, sabe? Eu misturo linguagem, é luz negra, é boneco, é projeção, é um boneco que vira um ator, que depois vira outra coisa, para as crianças falarem, eu gosto de teatro, eu quero voltar no teatro. E o teatro infantil é o momento que você pega, assim, a pessoa tem aquela primeira experiência e... se você faz ela se afastar lá, para resgatar essa pessoa vai ser muito difícil. Sim. Sim. Falando um pouquinho da adaptação do Pequeno Príncipe, conta pra nós como que foi isso. Uma das peças mais assistidas do Brasil. Como que é pra você... Tem livro da Amazon vendendo, inclusive. Conta pra gente como que foi isso. Foi inesperado, assim, porque... foi a história assim, tava para cair em domínio público o Exupéry, né? Esse livro tava... Anthony X. E aí eu tava conversando sobre isso, eu sempre fico de olho, né? O que tá para cair em domínio público. Até pra você produzir algo em cima. Pra isso. Muito bom. Pra isso. Tanto que depois caiu o Monteiro Lobato, caiu no domínio público, eu fui lá e mandei o Monteiro Lobato. As Três Porquinhas tá aí também. Três Porquinhas não precisou, porque nem sabe quem que escreveu a primeira versão, né? Mas o Pequeno Príncipe foi isso. Então, a gente tava falando de vários... Aí, quando falou do Pequeno Príncipe, ele me estimulou muito no lugar de linguagem, né? Que nem eu falo pra vocês da linguagem do teatro popular, da triangulação, tem esse lugar da linguagem dos bonecos, a linguagem da luz negra, outras possibilidades de tessitura, de imagético, que o teatro traz pra gente enquanto potencial. E a história do Pequeno Príncipe é uma poesia, né? Ela é até difícil de adaptar, porque ela é muito poética. Eu tive que fazer umas escolhas de coisas que eu não ia levar pro palco, que, nossa, eu falava, mas o Perry vai me matar. Porque são coisas lindas, mas você tem que entender também que é
poesia, o que é literatura e o que é teatro, espetáculo. Até porque se você viajar por todos os mundos do Pequeno Príncipe ali, tem umas coisas absurdas. Não, isso a gente fez, ele vai por todos os mundos. Uma coisa que eu tirei, que os fãs sentem falta... Assim, ninguém nem lembra, eu falei, as pessoas vão me matar, mas depois que as pessoas assistem a minha peça, tem tanta coisa bonita que as pessoas nem lembram. Mas, por exemplo, a coisa do carneiro, que é uma, né, desenha-me um carneiro, eu tirei. Eu fiz uma outra metáfora ali, mas não tá aqui. Porque faz sentido na imagem, no Você teatro. tem que ler O Pequeno Príncipe, Dona Mona. Eu te dei pra você ler e você não leu. Pequeno Príncipe, é um grande texto, maravilhoso, maravilhoso. Então. Mas continue, desculpa. Mas é isso, o que me levou ao Pequeno Príncipe foi essa quantidade de mundos todas que o texto apresenta, me dá a possibilidade de experimentar muitas linguagens. Então é um espetáculo que cada cena, cada mundo é uma linguagem teatral diferente. Então, o Pequeno Príncipe começa boneco, ele vai indo pelos mundos, aí os personagens são meio bonecos, meio humanos, e quando vai pra Terra muda, o Pequeno Príncipe vira um ator, e aí a raposa, a cobra viram bonecos. Então vai mudando. No começo da história, ele que ensina, né, a pureza da criança, que sabe o caminho. Depois, quando ele chega na Terra... Uma jornada do herói mesmo, assim. Completo, Então. total. E aí eu fui desenhando, bordando cada fase da jornada com uma linguagem teatral diferente. E aí foi muito impressionante, assim, porque as pessoas vieram muito, lotou os teatros todos que eu fiz. E aí eu tive um convite de fazer uma versão em inglês. Então eu fiz uma adaptação da mesma peça em inglês. E aí a gente viajou o Brasil inteiro, assim, Podia voltar, né, pra mentir também agora. Quanto tempo ficou em cartaz? Cara, a gente fez... a gente ficou, acho que uns 3 anos em cartaz. Não. A gente, eu não sei dizer, mas foi em 2019 que a gente estreou, aí teve a pandemia, a gente foi interrompido pela pandemia. Inclusive, eu tava reestreando no dia lá em março, que estourou, que não podia mais teatro, tava com tudo pronto. E aí eu fiz uma versão online do Pequeno Príncipe, que eu fiz... Saindo do tradicional. Total. Aí eu fiz ele todo online por um edital que eu peguei da Aldir Blanc na época. Só que aí eu ia fazer ele online para um público reduzido de pessoas. E aí mudou a lei, que não podia ter nenhuma pessoas. E isso na boca do gol da gente fazer a gravação. Eu falei, então eu vou fazer ele cinematográfico. Então eu fiz ele no teatro, mas numa linguagem totalmente cinematográfica, que também foi uma experiência muito legal. E hoje eu tenho esse registro, assim, então às vezes em editais, em coisas específicas, eu mando esse trabalho, fica de portfólio muito legal. E aí depois a gente voltou com ele em cartaz, quando terminou tudo a gente voltou, tivemos outra temporada muito bonita e tal. Só que eu me apaixonei pela ideia do Histórias de Tia Anastácia, que foi o meu seguinte. Que eu faço uma releitura do Sítio do Pica-Pau Amarelo, só que antirracista. Então, porque o Pica-Pau... Sítio do Pica-Pau Amarelo é racista? Muito racista. Se você for pegar os livros do Monteiro Lobato mesmo, é nojento, assim, uma coisa bem, bem feia mesmo. Mas ele também tem uma importância enorme como uma pessoa que resgata e valoriza a cultura brasileira, né? Ele traz todo o que as pessoas chamam de folclore, mas enfim, toda essa tradição, ele é uma figura importante desse resgate. Ao mesmo tempo, então, ele fica naquela polêmica das pessoas que envelhecem mal, né? O cara é um grande artista, tem grandes coisas, mas ao mesmo tempo você vai descobrir uma informação sobre ele que é imperdoável, né? Então, a minha adaptação foi tentar meio separar o joio do trigo, sabe? Falar, eu vou resgatar o que serve dessa obra e eu vou combater o que não serve dessa obra. Muito bom. Então, o Pequeno Príncipe ficou meio de escanteio porque eu tava nessa cruzada. Então, eu falei, não, precisa ser dito e tal. Foda. Vamos improvisar? Eu sabia que... Tinha que ter isso aqui no último podcast. Nunca vi ninguém improvisando em podcast. Sabe que me chamaram pro podcast pra improvisar? E eu fiz um improviso lá. E aí eu fui assistir o podcast na semana seguinte e eles colocaram como quadro fixo a improvisação que eu propus. Todo convidado virou. Tá até hoje lá. E o que você fez lá? Só pra gente... Na realidade, o que dá pra gente fazer em um podcast, assim, de improviso? Um monte de coisa.
Exemplo? Infinitas coisas. Quer um exemplo? Um exemplo. O que eu fiz lá é o jogo porque era um podcast de gente de stand-up. Então eu propus lá o jogo da pior piada. Tá. Que é a gente. Ai, meu Deus. Que é meio. Ele não é um jogo de iniciante, ele é um jogo de. participa dessa também, que Vem ele é lá. bom em piada. Ó, bom. Ele não é um jogo de iniciante, ele é um jogo mais desafiador pra gente de comédia mesmo. Que a gente pega. Mas é bom que quando você erra é bom também. Por isso, pior piada, né? Então a gente pega um tema e aí todo mundo faz a pior piada que conseguir em cima desse tema. Quanto mais a piada for ruim, mais a plateia tem que reagir e aplaudir. Tchau, gente. Tá. Até a próxima. De forma que o ideal é você fazer, se você fizer uma piada boa mesmo, vai Não vale nada. silêncio. A plateia admira você fazendo silêncio. Esse é um. Tem um outro que eu acho que é mais o nosso contexto aqui, talvez, que é o jogo da história compartilhada. Tá. Onde a gente vai contar uma história, só que cada um fala uma palavra de cada vez. Tá, eu gosto mais desse porque eu sou péssima em piada, não vai vir nenhuma na minha cabeça, mas eu vou fazer os dois. Eu gosto desse universo de jogos, porque são jogos que o seu objetivo é construir uma história e se envolver com o universo imaginário que está sendo trazido. E quando a gente adulto tá aqui brincando de faz de conta, é muito engraçado para a plateia. Enquanto alguns jogos que você precisa ser engraçado, acaba sendo muito contraproducente, porque então seja engraçado aí, sabe? Tá. Tá, vamos lá? Vamos nessa? Propõe? Como que você vai? Vocês dois? Não tem como ir nós três? Nós quatro. Nós quatro? Não pode ser mais. Bora, Rui, pega teu microfone aí Cara, também. Vai ter uma voz da consciência. Sai correndo ali. Vai ter uma voz da consciência. Bora. Como que a gente começa, então? De 4 pessoas eu nunca fiz, não tem porque não dá certo. Tá. Então cada um vai falar uma palavra só. E a gente vai contar uma história. E a gente pode transitar entre o narrador e um personagem, se a gente quiser também. Você quer um Bing? Tem o sininho. A o cinetinha. sino, tem. No final do curso, quando você completa os 9 meses, você ganha a sua cinetinha própria. Que você vira também um mestre Que de legal. cerimônias. Porque eu também ensino no curso você a abrir um espetáculo, como iniciar um espetáculo, como explicar um jogo, como mestrar o jogo, como encerrar o espetáculo. Então, do curso que eu ensino, nos últimos anos, muitos grupos se formaram que estão agora ocupando os comedies, ocupando os teatros, com seus bimbinzinhos. Cada um com o seu... Realizou o demais. sonho do bimbim próprio. Que demais. Eu vejo aqui, vejo que o Eluan já tem. É do estúdio, não é meu, não. É É do do estúdio, é do estúdio. Pode, Não é que meu, que é não. isso? Não é meu. Não, tem que ter um do jogo desse. Quer pegar lá? Você quer usar? Você Eu, acha que faz eu não sentido? quero nada, o que vocês quiserem. Não, então vamos pegar? Vamos pegar lá Pega rapidinho lá, então, já só pra você falou. guiar rapidinho. Bora. Segue o baile, gente. Tá, então o jogo é uma história, você vai contando, daí você fala uma palavra, o Eluan conecta com outra palavra, é isso? Cada um vai falando uma palavra, Tá. tipo... Uma palavra só. Cada um fala uma, só que aí vai girando. Tá bom. Tá. Tá bom. E Qual que você é a ordem? controla então. Eu não controlo nada. Você controla como o Deus fim. livre, eu O sou- fim. Eu sou sobre o descontrole. Então, uma palavra. Isso, eu vou só- encerrar lá no final. Tá A gente bom. pode pegar uma palavra de estímulo. Que é. Eu vou trazer um tema então, que vai ser o tema do nosso Senta Aqui hoje, Boa. que é... Provavelmente a galera já vai ter assistido Santa aqui. vai ter assistido Senta Aqui e vai entender. Então vamos Boa. lá com... É uma palavra. Ciúmes. Perfeito. Ciúmes é a história compartilhada. Qual é a ordem? Pode começar. Eu começo então? Vamos Você fazer assim. começa, Tá depois... Depois quer seguir então um. Aqui, ó, saiu pode em ser. mim e vai... Não, ciúmes é o tema. É o tema. Então a gente vai começar uma começar a história. Vai você, depois eu. E o Ruth. E o É. Rudy, depois você. Tá bom? Até Tá. encerrar. Fechou. Então, a história compartilhada, o tema é ciúmes. Hoje, Eu, Vi Um pato. bêbado. brigando. e fumando. Com Sua, Esposa. Deitada. no lago. Me Surpreendi. quando Tinha, outra Pessoa. naquele
Lago. A. Observar. Aquela. O Rude tá lascando a gente. Observar aquela Cena. amorosa. E horrenda. Com. Pato. E A. Pata. Transando. por essa você não esperava. Eles estavam lá no lago, Então. tava mó de boa, aí chegou uma pessoa, quer dizer, animalismo, né? Peraí, aonde entrou o ciúme aí? Porque Não, eu tava peguei o transando. negócio. Tava no jogo, Tava entre, no a jogo. tensão entre eles. Tensão. Ah, entendi. E esse é o jogo. Não, o Rude lascando Essa a história que gente. faz Ele história colocou a que eu pessoa no Ele meio aproveita do que lado da pata. Ele aproveita que ele não tá com a câmera na cara dele. Olha lá, a pessoa que tá lá no lago. Tem um desse jogo que a gente fez também já, que é a frase completa, né? Também você faz o. Foi a poesia, na realidade, que a gente fez, né? Aham. Que é diferente também, que daí você fazia. Não existe certo. Explica aí pra gente. O da poesia. Claro. Por favor. O da poesia é o seguinte, a gente vai fazer uma poesia compartilhada. Aliás, uma poesia improvisada. Então a gente vai estabelecer um tema para essa poesia. E aí uma pessoa vai fazer uma metáfora, propor duas coisas para serem relacionadas. Por exemplo, se a gente vai fazendo uma poesia sobre o amor. Eu vou falar, o amor é como... E aí eu estabeleço alguma coisa. O amor é como um podcast. O amor é como a Jade Picon. O amor é como um microfone. Só joga a bomba. Aí o outro vem e repete. O amor é como um microfone. E fala por quê. Nossa. É muito difícil, é. A Esse é o modo dificuldade... mundo aí. Esse é o Primeiro que eu não vou nem lembrar o que a pessoa falou, porque eu já tô pensando no que eu vou falar. É o problema que você não consegue Essa pensar. é a... Esse é o treino, esse é o Esse é o treino. treino. Você não consegue Caramba. pensar. Lembra que eu estava falando do lance da presença? É isso. O que mais atrapalha as pessoas nesse momento de comunicação, de se sentir à vontade, é porque enquanto o outro está fazendo o movimento dele, Você tá pensando. você está pensando no tema. As pessoas fazem muito isso, E né? às vezes você não é conectado, porque ela pode falar uma outra coisa que você vai ter que repensar, não tem nada a ver com o Você que não você tem tá como pensando. saber o que você vai fazer antes do outro terminar o dele. Sim. Então você primeiro ouve até o final. Aí eu disse, Parece isso é a minha simples assim, dificuldade. mas não é só você. Porque a nossa educação vai falando pra gente isso, que tem que estar pronto, você tem que já saber o que fazer, você já tem que estar lá, você sabe? E aí você se desumaniza, né? Você não é uma pessoa que ouve e isso reverbera em você e aí sai a tua resposta, o teu reflexo. Exatamente como se queria que saísse. É. Não, Não. E quando a gente tá chegando lá, porque a gente vem com uma ideia pensada e daí ele muda o tema, assim, do nada. Ou não esquece isso que você tá fazendo. Nossa. Temas É, vários. pra ver. Que eu vejo que o Luan tá assim, né? Eu dou um tema e eu vou explicar alguma coisa antes de iniciar. Aí eu olho e ele já tá. Já tá, o roteiro tá pronto. Aí eu falo, isso, ótimo esse teu roteiro, joga fora. Lascou tudo. Estamos encerrando também, se pode. Foi mais de 1 hora de papo também, mas vamos fazer o último jogo? Qual que é o da poesia? Faz sentido? Quer tentar? Vai, Mona, você foi Eu vou bem. dar uma travada, mas vamos. O importante Dica aí. já tava, né? O Luan vai levantar pra você a bola. Ele vai falar que alguma coisa é como alguma coisa. Aí Tá. você não sabe ainda o que você vai dizer. Aí primeiro você repete o que ele disse. Tá. E aí você ainda não sabe o que você vai dizer. Aí você começa a dizer, sem saber, Tá. tá? Tá. Não pensa, né? Tipo, Não é muito- tipo, deixa eu pensar pra ir falar, não. Começa a Ai. falar e vê o que sai. Tá. Rola todo mundo de novo? Rola, Rude. Manja. Não, Rude vai. não, Rude lasca a gente. O Rude, você fez um negócio de comédia uma vez, não fez, Rude? Que você me falou, você me mostrou até um podcast lá com teus... O Rude, ele tem um primo de stand-up? Tem o meu amigo. Teu amigo de stand-up, inclusive, também. Fez podcast junto, um negócio assim, né, Rude? Não? Viajei? A gente fez na pandemia também, fizemos um canal no YouTube. Tá? O 4. Dá pra tentar esse? Os muitos canais que nasceram na pandemia. Esse, então, o Vai. tema. Todo mundo joga também? Esse, Vamos você pegar tá- em vez de falar do amor, a gente vai falar sobre alguma outra coisa. Pode ser o amor, pode ser a saudade, pode ser... Que é o ciúme, já que tá fazendo esse Não, negócio de fala novo. da Não, dor, outro. então. Da dor? É, se não vamos falar de amor, vamos falar de dor.
Tá bom. Pode ser? Pode ser. Vai, Quem então. começa, eu começo, daí vai pra você. Vai de de novo, novo, mesmo. aham. Tá. A dor é como uma fotografia. A dor é como uma fotografia. Aí eu só. Peraí, deixa eu entender. Eu repito a dele e falo de novo: a dor é como uma fotografia E fala por quê. falo por quê. Tá. A dor é como uma fotografia preto e branco. Porque é preto e branco. Tá ótimo. Por que é preto... Ah, eu falo por que é preto e É, branco. o porquê no sentido de dar um sentido, mas o Tá. preto e branco é ótimo, é ótimo. Aí o importante desse jogo é menos ter uma puta super conexão entre as coisas e mais a convicção, assim, de tipo, preto e branco. Pá. Ok. Não é sobre. Não é sobre saber o que você tá falando. É falar como se você soubesse. Pois é. Agora talvez. Tu puxa uma. Aí eu repito o que eu falei? Não, não, Não? você vai falar que o amor é como alguma coisa. E aí eu vou falar o porquê. Ah, tá. A dor é como um abacaxi azedo. A dor é como um abacaxi azedo. Ruim do sabor, mas carrega também a sua coroa. Bora, Rude. Rude, a dor é como um carro velho. A dor é como um carro velho. Você anda e chega ao seu destino e encontra ao amor. Profundo, profundo. Foi virando uma tese, assim, né? Você anda e chega ao seu destino e encontra o amor. Mas o carro é velho. Carro velho. É velho. Devagarzinho. Devagar e sempre, né, Rude? Vai, o Rude agora. Levanta um aqui pra encerrar a rodada. Do amor também? Dor. A dor é Dor. como? Dor. Criar é difícil, hein? A dor é como uma mesa. Você coloca a caneta. Não, só até mesa. Ah, só até mesa? A dor é como uma mesa. Você coloca canela. Agora já tá na cabeça. A dor é como uma mesa. Que quando você bate o mindinho, ela dói. Poesia, gente. Poesia. E com essa poesia. Eu gostei muito desse episódio. Muito bom, muito bom. Vamos encerrar, mano, com os avisos finais Vamos também. encerrar. E recados finais também. A gente tem a última mensagem que você, tipo, galera quer começar no improviso, ou quer melhorar sua comunicação, quem sabe. Como que te acha suas redes sociais e por que ela precisa fazer isso, Ian? Pra que ela? Pra qual? Pra cá? Pra cá. Você não precisa fazer nada. Mas se você quiser. Bem coach. Boa. Você é coach, tá tentando isso, você não coach. Droga. Bom, eu tenho a escola, @jogo da cena, né? Tá lá no Instagram. Tem bastante coisa de espetáculo, apresentações, coisas de aulas pra você ver como funciona também. Sempre é legal dar aquela bisbilhotadinha antes de Canal do YouTube. Temos o canal no YouTube. O canal do YouTube aí tem coisa pra caramba. Tem anos de pesquisa. Agora tá rolando um festival de improvisação que eu tô promovendo. Festival Brasileiro de Improvisação. Então, nos últimos meses, grupos do Brasil inteiro fizeram suas apresentações online gratuitas. E a partir dessa segunda-feira, nós começamos a modalidade competitiva. Então, grupos de diferentes estados competindo pela preferência da plateia. No final, em dezembro, vamos ter o campeão brasileiro de improvisação. Já meti esse outro jabá. Era pra falar da escola, eu falei do festival. Boa, boa. Então, você pode ver lá no nosso canal do Jogo da Cena. Improvisação é um veículo de comunicação, é uma forma de você, através da diversão, através do prazer, através da alegria, encontrar esse conforto na presença. E isso vai te servir para subir no palco com confiança e vai te servir para se colocar em situações de risco, situações fora do teu lugar de conforto, com confiança, porque você vai saber como acertar? Não, porque você vai estar confortável com o que as pessoas chamam de erro, mas que na verdade é a tua individualidade.
E suas redes sociais? As suas também? A minha é Ian Sofredini. Ian Sofredini com 2 Fs. Você coloca assim, Ian Tem pouca S-O-F-F, aí já sou eu. Ian Sofredini com I no final. Muito bom. Eu sou Monadom Oficial e eu posto tudo lá, um pouquinho de vida pessoal, um pouquinho de podcast, um pouquinho de besteiras que a gente fala no Senta Aqui. Também. Não é, na verdade, não é besteira, não. É Não, tudo é história. papo sério, mano. papo sério. Papo sério. Papo muito bom entre 4 mulheres. Então vai lá, confira aí. Você, Lu? Eu sou o Eloan Carlos, eu normalmente posto nas minhas redes sociais também. Nada. De leve, Nada. daquele jeito. Mas esse é o Super Life Brasil e temos todo o conteúdo que vai aqui no Super Life Brasil vira matéria no superlifebrasil.com.br. Ian, obrigado por ter topado esse convite também maluco nosso. Obrigado pela aula que você deu aqui pra gente também de algumas coisas. Cara, E- prazer. Parabéns aqui pelo trabalho de vocês, pela estrutura, pela proposta do projeto. Obrigada. Sempre que eu puder, contem comigo. Já tá convidado mais vezes. Tem um quadro É isso fixo aí. de improviso também, igual o pessoal do podcast fez. É isso, encerramos daquela? Boa. Valeu, gente. Beijo. Tchau, gente. Tchau.